Olá, pessoal! Vamos fazer aqui a finalização do fundamental com alguns capítulos sendo exercícios. Esse daqui, em particular, é da FUVEST. A primeira fase da FUVEST de 2015. Claro que eu parei para pensar um pouquinho antes de gravar o vídeo, né? Esses exercícios não são imediatos, eles são difíceis. Tanto é por isso que a FUVEST é muito temida. E bom, qual é a ideia aqui? Ele falou que o projétil segue uma parábola. Opa, temos que lembrar coisas de segundo grau. Eu escolhi um exercício que usa, né, os conceitos de do fundamental, né, para não ficar exageradamente difícil. E eu selecionei exercícios, né, para a gente fazer alguns capítulos disso, para fixar alguns conceitos antes da gente mergulhar no do ensino médio. Bom, nesse caso, é uma parábola. Lembra que uma parábola tem fórmula geral sendo ax² mais bx mais c, desde que ela seja o tipo clássico que está para cima ou para baixo. Existem casos que as parábolas estão rotacionadas, mas não são funções, então, e não cai nem no fundamental nem no médio. Então, as parábolas ou vão estar assim ou assim. Lembrando que a gente também pode fatorar uma parábola em função das suas raízes. Você tem que deixar um coeficiente líder, x menos uma raiz, x menos outra raiz. Preciso diferenciar, então vou chamar de R1 e R2. Raiz 1, raiz 2. Duas raízes que podem ser iguais ou não. Nesse enunciado, veja só, a trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola, com eixo de simetria vertical. Né? Toda parábola, né, vai ter um eixo de simetria. Nesse caso, como o desenho nos garante, vertical. Então ela é dessa forma. E ela foi lançada, né, de um ponto aqui, que a gente não sabe qual é a altura. Ele falou que percorreu 30 metros até o instante que atinge o solo. Então, peraí. Daqui até o momento em que ele atinge o chão, deu 30 metros de distância. E ele falou que daqui até atingir o ponto mais alto foi 10. Então daqui até aqui foi 10. Então eu posso já constatar que falta 20 aqui no outro lado. Isso já é uma informação útil, porque a gente consegue saber qual que é meio que o centro da parábola em termos laterais, né? Só que como que isso me ajuda? Como que isso pode me ajudar? Primeiro, eu tenho que tentar dar um jeito de colocar isso num gráfico, né? Porque é uma função. Aqui entra uma coisa, que nem eu tirei essa resolução do objetivo. Eu só chequei se a minha resposta bateu, mas não e depois eu olhei. A resolução deles, eles olham um eixo. Eu prefiro, normalmente, olhar quando o eixo está bem no centro da parábola. Então, se eu supor que a parábola está bem aqui no eixo central, né, yx, passando aqui e aqui, bom, eu sei que de um lado até uma ponta deu 20 metros. E como tem simetria, vai ser menos 20 para trás. Aí eu já sei automaticamente as raízes da função. Eu já sei que ela vai ser x mais 20, porque uma das raízes é menos 20, e outra das raízes é mais 20. Mais 20 menos 20. E tem que ter um coeficiente líder. Ele que vai dizer o quanto que ela sobe, né? O quanto que o meio dela, o vértice está deslocado. A gente sabe, ele falou que o ponto máximo dela tem 200 de altura. Significa que quando x vale zero, ou seja, o f de zero tem que me dar 200. Isso acontece? Vamos checar, temos que checar, né? Então, f de zero vai ser a vezes 0 mais 20, 0 menos 20. 20 vezes 20, 400 negativo, né? Menos 400A tem que dar 200, que é a altura máxima. Cancelo dois zeros dos dois lados, A igual a, passo o menos 4 dividindo, 2 dividido por menos 4, mais dividido por menos vai ser menos, e eu posso simplificar por 2, vai ficar menos 1 meio. Uau! Então eu sei que a fórmula dessa parábola é coeficiente líder, que é menos 1 meio, x mais 20, x menos 20. Como sempre eu faço bem rápido, para não ficar maçante, senão o vídeo fica gigante. Matemática sempre deixa os vídeos gigantes.
E ele quer saber em que altura o projétil está no momento em que foi lançado. Ou seja, partindo do centro, 10 para a esquerda. Então, se eu partir do centro 10 para a esquerda, tem coordenada menos 10. Então, o que eu quero é a altura quando x vale menos 10. Ou seja, basta eu calcular f de menos 10. Vai ficar menos meio sobre menos 10 mais 20, menos 10 menos 20. Vai ficar menos meio, menos 10 mais 20 ficou 10. Menos 10 menos 20, menos 30. Menos por menos vai ficar mais, resultado final positivo. 10 vezes 30, 300. E está sobre 2. 300 sobre 2, 120 não, 150 é a altura. Essa é a altura que nós buscamos, a alternativa D. E pro episódio de hoje é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.